vieram do Senhor. Ao mesmo tempo, nós estamos alimentando a nossa fé para a semana que se inicia. Então sejam todos bem-vindos para esse momento, para voltarmos os nossos louvores, nosso pensamento a Deus. E vamos então, nesse sentido, fazer uma oração de adoração ao nosso Deus, reconhecendo a presença dele nas nossas vidas. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é conosco, a tua mão é constante nos abençoando, Pai. A tua graça também, Senhor Deus, tem nos alcançado, e a tua misericórdia se renovado dia a dia. Nós reconhecemos, Pai, a tua bendita e misericordiosa presença nas nossas vidas, Pai. E aqui estamos para dedicar esse tempo em louvor e adoração ao Senhor, colocar diante de Ti, Pai, toda a nossa gratidão, mas ao mesmo tempo colocar diante do Senhor as nossas dúvidas, problemas, lutas, incertezas, doenças, dificuldades, Pai, porque somos limitados e precisamos do Senhor. Então, desde já, Pai, recebe o nosso louvor e a nossa adoração, porque o Senhor é o nosso Deus, Pai, mas também tem misericórdia de nós, porque o Senhor é o nosso Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler um texto da Bíblia, livro do profeta Oséias, capítulo 6, os 3 primeiros versículos. Convido você para abrir a sua Bíblia. Oséias 6, de 1 a 3. Eu vou ler, peço que você acompanhe. Diz assim a palavra de Deus: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Amém. Amém. O profeta convida o povo de Deus para nos voltarmos a Deus, e que para cada um de nós fazermos um esforço para conhecermos mais a Deus, nos aproximarmos mais de Deus e prosseguirmos conhecendo a Deus. Essa deve ser uma busca constante dos servos de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu acredito que isso significa que o Senhor, conhecer ao Senhor e prosseguir na nossa vida conhecendo ao Senhor. Mas vamos ficar com esse convite do profeta: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Lembrando que precisa partir de nós. Nós temos que ter essa intenção de todo dia buscar ao Senhor e conhecer mais do Senhor. Mas o mais incrível, meus irmãos, é que Deus está disponível para ser conhecido, para se revelar, para falar, para ensinar, para exortar e para nos melhorar. Então, aí faz sentido a gente buscar o Senhor, sabendo que Ele está disponível. Então eu convido a equipe de louvor para que venha aqui à frente e nós vamos adorar esse Deus que está disponível, que se revela a nós e que merece o nosso louvor e a nossa adoração. Vamos ficar em pé para cantar louvores ao Senhor nesse momento.
necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceita com meus medos, falhas e temores. Deixe meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para o Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que tem poder sobre todas as coisas, que quer o nosso bem, que quer viver em nós e transformar a nossa vida, a Ti nós nos rendemos e nós declaramos que o Senhor é poderoso sobre tudo, que a coisa mais importante que pode acontecer na nossa vida é a Tua presença. E nós Te agradecemos muito, Deus, pela Tua presença na nossa vida nessa semana que se passou. E sabemos que nessa semana que se inicia hoje, o Senhor vai estar presente conosco.
E nós, Deus, amamos a Tua presença, o modo como o Senhor age nas nossas vidas, a maneira como o Senhor se mostra tão excelente no nosso viver. Por isso nós estamos aqui rendendo todo louvor, toda gratidão a Ti. E nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos fazer mais uma leitura da palavra de Deus. Agora em Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Nós vamos fazer um momento de intercessão. E esse versículo em especial nos inspira a oração, a intercessão e a busca do auxílio de Deus. Então, Hebreus 4,16 diz assim: Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém. Amém. Meus irmãos, pelo menos duas coisas me chamam a atenção nesse versículo. Primeira é saber que o trono está disponível para nós, que nós podemos nos achegar ao trono de Deus, à presença de Deus. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. E perde quem não desfruta desse privilégio, não é? Às vezes a gente faz questão de colocar no Facebook uma foto que a gente conseguiu tirar, uma pessoa famosa, né? E a gente fica assim vibrante, nossa, eu tive acesso àquela pessoa, e a gente faz questão de compartilhar com todo mundo. Mas vocês já pararam para pensar, meus irmãos, que nós temos acesso ao Criador, ao Deus eterno, ao Deus Altíssimo. Pelo sangue de Jesus nós temos acesso a Ele. Olha que bênção, olha que dádiva. Nós podemos nos achegar ao trono do Senhor. E outra coisa que chama a atenção nesse versículo é saber que o trono da graça, aliás, que o trono do Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Ele também dispõe para nós a sua graça e a sua misericórdia. Então esse Deus que é tão grandioso e a gente se sente tão distante dele, Ele permite que a gente se achegue e ainda nos abençoa com a sua graça e com a sua misericórdia. E isso é fantástico. E eu queria convidar você para agora nós fazermos esse exercício, nos achegarmos ao trono da graça e desfrutarmos um pouco dessa graça, dessa misericórdia que só Deus pode nos dar. E nós vamos fazer isso em oração, claro. E para esse momento de intercessão, esse momento de nos achegarmos ao trono da graça, nós vamos lembrar de orar pelos enfermos, em especial pelo nosso irmão Adalmir Tibé, que está hospitalizado e carece do auxílio do Senhor, da nossa oração, da nossa súplica, intercessão, para que ele também desfrute dessa graça e dessa misericórdia. Então nós vamos orar nesse sentido, pedindo auxílio do Senhor e orar por toda essa situação, pela pandemia que ainda traz restrições à nossa vida, ao nosso dia a dia, pela ânsia que nós temos por uma vacina, para que essa situação se resolva. Então, nesse sentido, eu vou pedir para o Bruno fazer uma oração, só que antes do Bruno orar, eu quero convidar você para fazer uma oração silenciosa.
E cada um de nós vai orar por isso, pelos enfermos, de um modo geral, porque a pandemia afeta a vida e a saúde de muitas pessoas. Pelo nosso irmão Tibé, o Adalmir, de uma maneira especial, está precisando de oração e da intervenção divina sobre a vida dele. E vamos orar a Deus por essa situação de pandemia, uma vacina que nós tanto precisamos. Então vamos ter 1 minuto de oração silenciosa. Em seguida o Bruno quebra o silêncio e faz uma oração audível com a gente. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor escuta a nossa oração. Obrigado porque o Senhor é Deus misericordioso, cheio de graça para conosco e nos atende nas nossas necessidades. Gostaríamos de interceder nesse momento pelos enfermos que conhecemos, pelos enfermos daqui da igreja. Sabemos, ó Pai, que tem pessoas que sofrem, que lutam, e pedimos a Tua companhia e a força que vem do Senhor para essas pessoas conseguirem superar essas dificuldades. Sabemos que é o Senhor quem nos supre, que é o Senhor quem nos levanta, e pedimos a Ti que o Senhor acompanhe a todos os enfermos. Pedimos em especial pelo Tibé, pedimos que o Senhor faça companhia constante a ele, também a toda a sua família que está atribulado. Pedimos que o Senhor esteja com eles, que eles sintam a Tua presença. Rogamos também por esse momento em que vivemos, de pandemia, onde estamos inseguros, por vezes ansiosos. Pedimos também que o Senhor venha com a Tua paz, fazer morada no nosso coração neste momento. Obrigado porque o Senhor tem o controle de tudo nas mãos. E é a Ti que rogamos, porque o Senhor é poderoso e ouve a nossa oração. Louvado seja o Teu nome. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Agora, então, o momento de ouvirmos da palavra de Deus e o recado que Deus tem para nós nessa noite. O pastor Walter vai ser o instrumento do Senhor nesse momento. E vamos fazer mais uma oração, pedindo a bênção de Deus para esse momento. A palavra eu vou convidar o Gustavo. Gustavo, você ora conosco, por favor? Pedindo a bênção de Deus sobre o pastor Walter, vai falar e sobre nós que vamos ouvir. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado porque estamos reunidos aqui, ó Deus, em Teu nome, para louvar e engrandecer o Teu nome. E neste momento agora, Deus, ouvir a Tua palavra, Deus. Que o Senhor esteja abrindo os nossos corações, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, entender o que o Senhor quer nos dizer nessa noite, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando o pregador, ó Deus, e que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, para que essa mensagem possa fazer diferença nas nossas vidas, ó Deus, possa nos dar forças, ó Deus, para viver essa semana, nesses tempos difíceis que estamos vivendo, ó Deus. Isso nós pedimos e em tudo já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos. Que bom a gente poder sair de casa para vir ao templo adorar a Deus, né? Tomar um banho, fazer um lanche, colocar uma roupa de sair, um bom perfume e vamos lá.
Que coisa boa. Quando a gente compara em tempos que a gente não pôde fazer isso é muito melhor. Nós escolhemos o texto de 1 Coríntios 15, alguns versículos nesse capítulo, para meditar nessa noite. 1 Coríntios, capítulo 15. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 4 apenas. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Que Deus os abençoe. Uma leitura e meditação dessa palavra. Nós conhecemos melhor as estações do ano com o tempo. Quando a gente é mais novo, a gente não tem muita definição, muito entendimento sobre as estações, as mudanças das estações e o que elas trazem. Mas ano a ano elas vão se repetindo. E aí a gente vai aprendendo sobre a mudança das estações e o que elas trazem. Por exemplo, essa semana começou a primavera. E o que acontece na primavera? Primeiro, o canto do sabiá. Depois, a chuva começa a voltar. E depois as flores começam a brotar. E quando a gente descobre isso, o que a gente faz? A gente presta atenção no canto do sabiá. A gente fica orando pela chuva e quando ela vem a gente fica muito contente, agradece a Deus. E a gente aprende a ver as flores, contemplar as flores tão bonitas da natureza que Deus criou. Pois bem, o Evangelho de Cristo também é assim. A gente não entende tudo a princípio. É preciso voltar a Ele para entendê-lo melhor. E cada vez que nós voltamos a Ele, nós podemos ter uma compreensão melhor. E quando a gente vai compreendendo melhor o Evangelho, a gente vai se referindo a Ele, agindo em relação a Ele de maneira diferente também. O apóstolo Paulo dedicou muito do seu tempo à cidade de Corinto, a igreja de Cristo formada em Corinto. E ele escreveu pelo menos 2 cartas para aquela igreja, e nessa carta, no final da carta, capítulo 15, ele volta a falar no assunto. E para mim, aqui tem umas das melhores definições do Evangelho de Jesus. Vamos voltar ali no primeiro versículo e no segundo? Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Agora no 3 e no 4 é que ele faz o resumo do Evangelho. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. O que é que ele recebeu e entregou para os irmãos de Corinto? Primeiro, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Segundo, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Ponto. O Evangelho é só isso. É objetivamente isso. É resumidamente e profundamente isto.
Cristo morreu e Cristo ressuscitou. Mas vejam os complementos dele. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. O que isso quer dizer? Que há vários textos no Antigo Testamento que já falavam da vinda de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, segundo as Escrituras. Segunda parte, Cristo ressuscitou, segundo as Escrituras. Também já havia no Antigo Testamento previsão da ressurreição de Jesus, e Jesus vem cumprir isso. Pois bem, aí está o Evangelho. Creio que todos aqui nós conhecemos esse Evangelho. Mas a outra pergunta que a gente pode fazer é o que fazer com o Evangelho? O que fazer com o Evangelho? Domingo passado nós refletimos sobre o Evangelho, o impacto do Evangelho na vida. E eu quis continuar esse assunto hoje, porque esse assunto parece simples, parece que a gente já entende, mas há muito mais por entender e há muito mais a fazer em relação a ele. O que fazer com o Evangelho? Primeira coisa, receber o Evangelho. Vamos voltar ali no versículo 2, no 1. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes. Uma pessoa fica sabendo do Evangelho de Jesus por meio de uma pregação cristã ou pela leitura do Evangelho. Deus usa esses meios e através do Espírito Santo vai falando ao coração das pessoas e as pessoas têm uma reação a isso. E essa reação pode ser de receber ou de rejeitar. Já viram que tem gente que conhece o Evangelho, mas não aceita o Evangelho, não recebe? É possível rejeitar o Evangelho. Mas aqueles irmãos lá de Corinto, ao ouvirem o Evangelho, receberam o Evangelho. E essa é a primeira e melhor coisa que qualquer ser humano pode fazer a respeito do Evangelho. Ao ouvir essa notícia, ao conhecer essa notícia, é recebê-la, aceitá-la, crer nela. Porque o Evangelho é a boa notícia de Jesus para o ser humano. Quando Paulo chegou a Corinto e pregou esse Evangelho, as pessoas que foram recebendo o Evangelho foram batizadas em nome de Jesus e passaram a fazer parte da família de Deus numa comunidade, numa igreja lá de Corinto. Então, para mim, um sinal de que a pessoa recebeu o Evangelho e não rejeitou o Evangelho, é quando ela se dispõe a entregar a sua vida a Jesus pelo batismo e a fazer parte de uma igreja que é a família de Jesus. Quem não participa disso, eu acho que está, de forma prática, rejeitando o Evangelho. Porque receber o Evangelho é agir assim. Vamos para a segunda coisa que a gente pode fazer com o Evangelho? Segunda coisa, perseverar no Evangelho. Vou ler de novo o versículo 1. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda... Então, receber o Evangelho é a primeira coisa que a gente deve fazer em relação ao Evangelho. Mas a segunda é perseverar nele. E perseverar nele significa continuar seguindo a Jesus durante toda a vida que Deus nos der. Não desistir nem de Jesus e nem da igreja de Jesus. Ao contrário, seguir a Jesus e estar cada vez mais próximo de Jesus.
A gente pensa que todo mundo que recebe o Evangelho continua no Evangelho, mas infelizmente não é assim. A parábola do semeador, por exemplo, pressupõe 4 tipos de pessoas, 4 tipos de corações humanos em relação à reação do Evangelho. Tem gente que nem chega a entender o Evangelho, mas tem 2 tipos que entendem, recebem, mas depois de um certo tempo, por causa da tentação da idolatria do dinheiro, da idolatria do trabalho, ou de algum outro problema, de provação, de muita dificuldade, acaba abrindo mão do Evangelho. Eu conheço várias pessoas assim, é tão triste a gente saber que uma pessoa já recebeu o Evangelho, mas hoje não crê mais nele. É tão ruim a gente saber que uma pessoa já esteve na igreja e hoje não quer saber de igreja. Mas para nós que estamos aqui, essa própria parábola do semeador, que fala que há 3 tipos de pessoas que não continuam no Evangelho, fala de um 4º tipo de coração que recebe o Evangelho e permanece no Evangelho e ele produz fruto na vida. Então, para mim, a prova prática de que a gente está permanecendo no Evangelho, perseverando no Evangelho, é que a vida vai produzindo fruto. À medida que a gente vai caminhando com Jesus, a vida vai produzindo fruto. E esse fruto tanto pode ser um caráter diferente, quanto novas pessoas para a família de Jesus. Mas há fruto. Então, se a gente quer produzir fruto, a gente precisa perseverar no Evangelho, porque só quem persevera no Evangelho é que produz fruto na sua vida. Mas vamos para a terceira coisa que nós podemos fazer com o Evangelho. Agora eu vou para o versículo 2. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Terceira coisa que a gente deve fazer pelo Evangelho é ser salvo por ele. Ser salvo pelo Evangelho. Porque o Evangelho, isto é, a boa notícia de Jesus, é capaz de salvar o ser humano. Tem gente que acha que as pessoas não acham que são pecadoras. Mas eu tive um professor que falava que todo ser humano, lá no fundo, se entende como um pecador. A gente não precisa dizer para nenhum ser humano que ele é falho, que ele é falível, que ele é pecador, porque ele sabe disso. E a maioria das pessoas tenta se salvar, fazer um projeto de autossalvação, porque lá no fundo crê que tem falha, que precisa mudar, que quer acertar, que quer atingir a vitória, que quer ir para o céu, então nós vamos fazer alguma coisa. E as 2 maiores ou melhores maneiras que as pessoas fazem para tentar se salvar é sendo bom, o melhor que puder, e fazendo bem, o maior que puder. Pois o Evangelho de Jesus vem dizer o seguinte: nenhum ser humano pode ser salvo dessa maneira. Se fosse possível o ser humano se salvar, para que é que precisaria Jesus morrer numa cruz pelos nossos pecados? Olha, se Jesus morreu por nós, é porque o nosso problema é grave. Para ilustrar um pouquinho qual é a nossa situação, vamos pensar numa metáfora do fórum, onde Deus é o juiz, nós somos os réus, os infratores, os criminosos, e num julgamento a pena é a morte. O Evangelho nos salva porque o próprio Jesus veio morrer em nosso lugar.
E quando alguém paga a dívida do outro, o outro fica livre. Não tem mais dívida. Está perdoado. Qualquer coisa que ele fizesse não seria capaz de perdoá-lo, porque só a morte é que era o pagamento dos seus erros. O Evangelho nos salva porque o próprio Deus ofereceu o seu Filho para morrer em nosso lugar. E quando alguém reconhece a Jesus como Senhor e Salvador, recebe a Jesus, persevera em Jesus, ele é salvo por Jesus. Como é que a gente sabe que é salvo? Eu acho que a gente sabe que é salvo quando a gente tem paz no coração e tem a esperança de que quando a gente partir desse mundo, a gente vai viver na presença de Jesus. Eu acho que a gente é salvo quando a gente para de tentar se auto-salvar e confia cada vez mais na salvação do Evangelho. E enfrenta a vida pela salvação que o Evangelho traz. Por isso que Paulo falou aqui, assim, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Quando a gente crê para valer, a gente entrega a nossa vida para Jesus, os nossos pecados são perdoados, a nossa dívida está paga, a nossa consciência fica em paz. Daí para frente é vida de serviço a Jesus, por gratidão, por alegria, por amor. Não mais por medo, não mais por temor, não mais para se salvar, porque já houve salvação em Jesus. Então, meus irmãos, 3 coisas para a gente fazer com o Evangelho. O melhor que a Bíblia fala, 3 coisas. Receber o Evangelho, perseverar no Evangelho e ser salvo pelo Evangelho. Pergunta para a gente levar para casa. Do que nós já conhecemos do Evangelho, temos feito isso com o Evangelho? Se nós tivermos dúvida, a gente pode orar assim durante a semana. Senhor, me ajude a entender cada vez mais o Evangelho e ajuda-me a reagir da melhor maneira possível ao Evangelho, como a Tua palavra nos diz. Que Deus os abençoe. Amém. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé, cantar um hino. A equipe de louvor vai nos conduzir no hino 103, que nos lembra mais um pouquinho sobre as novas do Evangelho. Cantemos.
Já estamos encerrando esse momento de culto e agradecemos a sua presença aqui, a presença de quem nos acompanhou pelas redes sociais, e nós vamos orar pedindo a bênção de Deus, agradecendo por esse momento de culto. Em seguida, o pastor Walter invoca a bênção sobre nós. Então, oremos. Pai bendito, louvado seja o teu nome, Pai, porque nós temos salvação em Jesus. E nós reconhecemos, Pai, que nós precisamos, não conseguimos nos salvar. Precisamos do sacrifício de Jesus. Não só crer, Pai, mas saber e ter a convicção de que o sangue de Jesus que foi derramado nos salva, nos aproxima de Ti, Pai. Louvado seja o Teu nome por essa dádiva, por esse presente que nós temos em Jesus. Mas nós queremos, Pai, nos comprometer com o Teu Evangelho dia a dia, Pai. Perseverar na Tua palavra, perseverar na fé no Teu Filho e chamar outros a perseverar também, Pai. Obrigado por essa salvação maravilhosa que nós temos em Jesus, Pai. Dá-nos a oportunidade de frutificarmos, Pai, e de oferecermos, sermos instrumentos, pontes para ligar outras pessoas ao Teu Filho também, Pai. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça do Trino Deus nos capacite a reagir da melhor forma possível ao Evangelho de Jesus, hoje e para sempre. Amém.